Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jetro e esta é mais uma série Discipulado. E o nosso tema de hoje é Jesus, o Filho de Deus. Há 2000 anos, um homem entrou em cenário da história. Ele nasceu neste mundo e cresceu até alcançar a maturidade. Exatamente igual a todos os seres humanos. Mas este homem era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum. Uma virgem o concebeu através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Ele era o próprio Deus, vindo à terra de forma humana. Ele era o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 14. Jesus veio ao mundo com um propósito muito especial. Primeiro, resgatar a humanidade do poder do diabo. Em Lucas 19:10 diz o próprio Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo, ele veio para dar sua vida como resgate para nos comprar de volta. Em Mateus 20:28 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Em terceiro lugar, ele veio para destruir as obras de Satanás em nossas vidas. Em 1 João, capítulo 3, e o versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em quarto lugar, ele veio para nos dar a vida eterna. E está escrito em 1 João 5, o versículo 11 e o versículo 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em quinto lugar, ele veio para nos dar um novo nascimento na família de Deus. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E você também pode ler em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Em sexto lugar, ele veio para restaurar nossa comunhão com Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, e o versículo 3. Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. Ele nos mostrou o seu amor, ele nos mostrou o poder de Deus, ele expulsou os espíritos malignos, ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, e ele fazia isso para ajudar a humanidade. Está em Marcos capítulo 1, versículo 34. Ele também realizou muitos milagres. Em Marcos 4:37, diz assim:
E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus operou milagres, curou muitas pessoas e também ressuscitou os mortos. Em João 11, 43 e 44 diz: Clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Jesus também compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Durante sua vida na terra, Jesus experimentou todos os problemas da vida que enfrentamos. Assim, ele compreendeu também os nossos sentimentos. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Homens muito maus, malvados, eles tomaram o Senhor Jesus e o executaram, crucificando-o em uma cruz de madeira, como se fosse um criminoso comum. Ele poderia ter salvo a si próprio, mas ele não fez, pois através da sua morte ali na cruz, Deus haveria de salvar a humanidade. A Bíblia diz que ele morreu por nós. Mateus capítulo 15, 16 e o 39. Também em 1 Pedro 2, 24 diz assim: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluias. Jesus ressuscitou dos mortos por nós. Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou seu Filho dos mortos. Veja isso em Mateus 28. Em Efésios 2, 4 e 6 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos pecados, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus abriu a porta do céu para mim e para você. Quando a sua obra na terra foi completada, Jesus voltou lá para o céu para ficar com Deus, o seu Pai. Mas isso também foi por nós, pois ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, onde podemos agora habitar para sempre. Em Hebreus 10, 19 e 22 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Veja também em João capítulo 14, versículo 1 até o 3. Faça esse compromisso com Jesus, reconhecendo Ele como teu Senhor e Salvador, porque somente Ele pode nos trazer a paz e a vida eterna. Se você reconhece a Jesus, ore comigo assim: Reconheço hoje que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para suprir a minha grande necessidade de um Salvador. Também contarei a outros que Ele veio ao mundo para salvá-los. Que Deus abençoe sua vida, no poderoso nome de Jesus.